Este caso é dedicado a todos os familiares, vítimas e sobreviventes da pandemia da Covid-19. Os casos do detetive Senália. Corregedoria do Rio Grande do Sul. 17h30. Gabinete da implacável e competente corregedora Monalisa Duarte. O detetive Senália foi chamado por ela para responder aos questionamentos sobre um caso que ocorreu em 2020. Há 6 anos atrás, o mundo todo sofreu com a pandemia da Covid-19. Monalisa, está pronto para os questionamentos, detetive Senália? Senália, sim, senhora. Monalisa, então, vamos aos fatos. 2020. 13h45. Centro de Brotóvia. Senália e parte da equipe DPCF foi chamada para o Parque Central. 2 homens mortos com tiros de espingarda. Vila Nova, Senália, temos um duplo homicídio aqui no parque, em plena pandemia. Paludo, por conta da idade dele, não está atuando no caso, Thomas Figueiredo assumiu o posto. Caso de hoje, pandemia brotoviana. O clima em Brotóvia está pesado. O silêncio da quarentena só é quebrado pelo som das sirenes e pelo vento que sopra no Parque Central, agora isolado por fitas amarelas. O ano de 2020 não perdoa ninguém, nem mesmo os mortos. Aqui está o desenrolar da cena, conforme os fatos apresentados. Corregedoria do RS 2026. Monalisa Duarte encara Senália com o olhar de quem não aceita lacunas. Ela abre uma pasta de arquivo com um selo confidencial. Monalisa, as ruas estavam desertas, detetive. O decreto de isolamento era rígido. Como 2 homens acabam executados com tiros de espingarda no coração da cidade sem que ninguém visse nada? Vamos voltar para aquele 13h45 no Parque Central. Parque Central de Brotóvia 2020, flashback. O cenário é desolador. O inspetor-chefe Pierre Villanova ajusta a máscara facial, visivelmente tenso. Ele aponta para os corpos próximos a um banco de madeira. Villanova, Senália, temos um duplo homicídio aqui. Em plena pandemia. 2 homens, roupas civis, sem documentos aparentes. O que me intriga é o calibre, espingarda. Não é arma de batedor de carteira. Thomas Figueiredo, assumindo o papel que seria de Paludo, está ajoelhado perto das vítimas. Ele usa um traje de proteção biológica completo, EP. Thomas, detetive, a rigidez cadavérica sugere que o óbito ocorreu há pouco menos de 1 hora. Pela dispersão dos bagos de chumbo, o atirador estava a uma distância média. O estranho é que ambos parecem ter sido atingidos quase simultaneamente. Ou eram 2 atiradores, ou um muito rápido no gatilho. Senália observa a cena. Ele retira sua cuia de chimarrão personalizada, mas hesita antes de beber, as regras sanitárias são rígidas, e o momento é crítico. Ele nota algo no chão, perto da mão de uma das vítimas. Senália, Vila Nova, olhe ali. Não houve luta. Eles não estavam correndo. Estavam esperando alguém. Thomas, verifique se há marcas de máscaras nos rostos deles ou se estavam com as vias respiratórias livres. Elementos para a investigação. As vítimas. Quem eram esses homens que furaram a quarentena para um encontro mortal? A arma, espingardas são barulhentas. Como ninguém ouviu em uma cidade silenciosa pela pandemia? O ausente, a falta da experiência do Dr. Paludo no local pode ter deixado passar algum detalhe que Thomas, em sua pressa de provar valor, ignorou? O motivo, Brotov estava sob tensão. Seria queima de arquivo sobre suprimentos médicos ou algo muito mais pessoal? Monalisa, voz em off no presente. O senhor manteve a calma naquela tarde, Senália. Mas o relatório diz que houve uma inconsistência na coleta de DNA da doutora Luciana Ponciano. O que realmente aconteceu naquelas sombras do parque? Senália, ajustando o chapéu, a pandemia mascarou muita coisa, corregedora. Inclusive o rosto do verdadeiro culpado. Para contextualizar o depoimento do detetive Senália à corregedoria, é preciso recordar o cenário de guerra invisível que moldou o ano de 2020.
A pandemia de Covid-19 não foi apenas uma crise sanitária, mas um evento que alterou a psique e a rotina de toda a humanidade. Aqui está a recapitulação solicitada. O panorama mundial. A pandemia, causada pelo vírus SARS-CoV-2, paralisou o planeta de uma forma nunca vista na era moderna. O grande lockdown, pela primeira vez na história, bilhões de pessoas foram orientadas a ficar em casa. Fronteiras foram fechadas, voos cancelados e cidades como Nova York, Paris e Pequim tornaram-se cidades fantasma. O colapso hospitalar, o mundo assistiu, estarrecido, às imagens de comboios militares transportando caixões na Itália e a falta de oxigênio em diversos países. A corrida científica, enquanto o vírus se espalhava, a ciência trabalhava em tempo recorde. O uso de máscaras, o distanciamento social e o álcool em gel tornaram-se os únicos escudos até a chegada das vacinas. Impacto: estima-se que a pandemia tenha causado milhões de mortes e uma crise econômica global que redefiniu o trabalho remoto e o comércio digital. No Brasil, e o cenário no Rio Grande do Sul. O Brasil foi um dos países mais atingidos no mundo, enfrentando desafios políticos e sociais somados à crise de saúde. Impacto nacional: o país sofreu com sucessivas ondas. Manaus tornou-se o símbolo trágico da falta de insumos, e o Brasil atingiu a marca dolorosa de mais de 700 mil vítimas fatais ao longo dos anos. O Rio Grande do Sul, contexto de cenária. Modelo de distanciamento controlado. O Rio Grande do Sul foi pioneiro no uso de um sistema de bandeiras, amarela, laranja, vermelha e preta, para ditar o nível de abertura das atividades econômicas conforme a ocupação de leitos de UTI. Cultura adaptada. O hábito gaúcho do chimarrão sofreu um golpe, com recomendações para que a cuia e a bomba não fossem mais compartilhadas, um detalhe que certamente afetou o dia a dia no DPCF em Brotóvia. Inverno gaúcho. A chegada do frio no estado sempre foi uma preocupação adicional, devido ao aumento de doenças respiratórias, o que tornava a pressão sobre os hospitais em Porto Alegre, Canoas e interior ainda mais dramática. O reflexo no caso pandemia brotoviana. Quando Vila Nova e Cenália chegaram ao Parque Central em 2020, o mundo era um lugar de medo e desconfiança. O uso de máscaras dificultava a identificação de suspeitos por câmeras de segurança. O silêncio das ruas tornava qualquer barulho, como um tiro de espingarda, algo que deveria ter sido notado, a menos que o som fosse abafado pelo vazio da cidade. O fato de o Dr. Paludo estar afastado por pertencer ao grupo de risco, idade, mostra o quão vulnerável estava a estrutura do Estado naquele momento. Mona Lisa Duarte. O cenário era de caos, detetive. Com os hospitais lotados e a polícia sobrecarregada para fiscalizar aglomerações, o senhor acha que esse duplo homicídio foi negligenciado pela pressa do momento? Cenália, silêncio reflexivo. Mona Lisa Duarte inclina-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa de carvalho. O som do relógio de parede no gabinete da corregedoria parece martelar o silêncio. Cenália, negligência é uma palavra forte, corregedora. Eu diria que estávamos operando sob o efeito de uma névoa. O medo do vírus era um suspeito que estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o DPCF não parou. Se houve erro, foi por excesso de zelo em manter a ordem em uma cidade que parecia estar acabando. Flashback, Parque Central de Brotóvia 2020. 14h10. O vento minuano soprava frio, carregando o cheiro de álcool em gel e desinfetante que emanava das roupas de proteção da perícia. Thomas Figueiredo, suando por baixo da viseira de acrílico, faz sinal para a Cenália se aproximar, mas mantém a distância regulamentar de 2 metros. Thomas, detetive, a situação aqui é atípica. Examinei os dois indivíduos. Homens, entre 35 e 40 anos. Sem carteiras, sem celulares, sem chaves. Mas olha as mãos deles. Cenália observa. As pontas dos dedos de ambos estão desgastadas, mas não por trabalho braçal. Thomas, eles usaram algum tipo de solvente químico forte recentemente para apagar as digitais de forma superficial. Estavam tentando não ser identificados antes mesmo de morrerem. E tem mais. Thomas aponta para as máscaras N95 que as vítimas usavam.
Elas estão caídas no pescoço, manchadas de sangue. Thomas, o tiro de espingarda foi seco, no peito. Um grupamento de chumbo que sugere um cartucho de alta precisão. Mas o que me intriga é o que encontrei nos bolsos internos dos casacos. Ambos carregavam frascos idênticos de um medicamento experimental que, na época, estava sendo contrabandeado como cura milagrosa em Brotóvia. Cenália, então não foi um acerto de contas comum. Foi uma transação. Em plena pandemia, o ouro não era joia, era remédio e esperança. Vila Nova. O inspetor-chefe se aproxima, olhando ao redor do parque deserto. Vila Nova, diga, Cenália. Cenália, Thomas acabou de confirmar que eles se limparam antes do encontro. Eles conheciam o assassino. Ou achavam que iam fechar o negócio da vida deles. Onde está a maleta que deveria estar com eles? Ninguém sai para comprar carga de espingarda na mão sem levar algo em troca. Thomas, tem um detalhe final, detetive. O doutor Paludo me treinou para olhar o que ninguém olha. O solado dos sapatos de ambos está sujo com um barro avermelhado. Não existe esse tipo de terra aqui no Parque Central. Esse barro é típico das obras paradas do novo hospital de campanha na Zona Norte. Gabinete da Corregedoria 2026. Mona Lisa, o senhor mencionou esse barro no relatório original, Cenália? Porque, curiosamente, essa página desapareceu do arquivo físico que chegou à Corregedoria no ano passado. Cenália aperta a mão sobre a cuia de chimarrão, os olhos fixos na corregedora. Cenália, se a página sumiu, corregedora, é porque o vírus da corrupção em Brotóvia foi mais letal que a própria Covid. Mona Lisa, e o que o senhor fez a respeito da pista do hospital de campanha? Cenália, silêncio reflexivo.